Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares, para todos aqueles que fazem parte desta família. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo desse canal conhecido como o canal Democracia Espiritual. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema Efésios 2, 10, ou seja, Efésios capítulo 2, versículo 10. Esse é o tema da mensagem. E nessa passagem existem algumas palavras, expressões pronunciadas pelo apóstolo Paulo depois da cruz, que me chamou a atenção. E eu quero trazer esse estudo em duas partes, a parte 1 e a parte 2, sendo que a parte 1 é hoje, nessa quarta-feira, trazendo a segunda parte e a parte final na próxima sexta-feira. Eu não quero deixar uma mensagem, um vídeo muito longo para não trazer cansaço, fadiga para ninguém, nem para mim, nem para ninguém, tá certo, meus irmãos? Então, vamos ler aqui, Efésios capítulo 2, versículo de número 10, que diz assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, ou Yeshua, ou Yahusha, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, plural. Meus irmãos, nós sabemos que essa carta, ela foi escrita ali no primeiro século, há 20 séculos atrás. E o destinatário dessa carta não foi para nós. Existia um destinatário para essa carta. E o destinatário dessa carta foram os irmãos ali daquela comunidade de Efésios. Observe, meu irmão, que a expressão, a palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo, ao escrever para aqueles irmãos ali daquela comunidade, é poema no grego. A palavra feitura é poema no grego. Essa expressão, essa palavra no grego, tem diferentes sentidos, ou seja, tem vários significados, se a gente for ver. E observem que é produzido ou criado. Tem vários significados que é produzidos ou criado. Por exemplo, um dos significados dessa palavra poema no grego fala sobre uma obra de arte, que significa que essa obra de arte foi feita com uma grande habilidade e cuidadosamente, como uma obra de artesanato. No sentido figurado, referindo-se a uma obra-prima.
Quando Paulo diz somos feitura, entendeu? Somos feitura dele. Então, meus irmãos, esse é o primeiro significado que fala a respeito de uma obra de arte. O segundo significado, porque tem vários significados, né, para essa palavra, é poema. Então, também refere-se a algo composto como um poema ou uma canção. Veja, meu irmão, o significado dessa palavra no original grego, que significa poema, poema, feitura, poema, no grego. Então, observem que essa expressão grega, poema, deriva-se a palavra poema em português e em outras línguas. Vou repetir, essa expressão, essa palavra grega, poema, deriva-se a palavra poema em português. Outro significado aqui, porque tem vários significados, né, dessa palavra. Eu já falei de duas, eu já falei da primeira, que é uma obra de arte, a segunda, poema, e a terceira, fala de criação. É outro significado dessa palavra, criação, que significa uma ideia de algo que é feito ou criado, ou seja, que antes não existia, foi feito e criado. E essa criação antes não existia, mas ela foi feita e criada pelo Criador. E quando o apóstolo Paulo, ele se dirige aos irmãos ali de Efésios, daquela comunidade, quando ele diz aqui, porque somos feitura dele. Em outras traduções porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, ou Yeshua, ou Yahusha, como você quiser falar, para as boas obras. Então essa expressão feitura sua é uma tradução de poema no grego, significando que a igreja, os filhos do Eterno, são obras prima do Pai, do Criador, do Soberano, em Cristo Jesus. Oh, glória! Então, foi um trabalho manual, ou seja, um artesanato que foi criado com cuidado, feito pelo Criador. Ou seja, a metáfora indica que todos os filhos do Criador, do Eterno, é um poema que o Criador escreveu, sendo um reflexo da sua beleza e propósito. A igreja era um reflexo ali no tempo do apóstolo Paulo, era um reflexo, era um propósito de Deus que foi criado, que foi gerado, uma obra de arte. E isso ela vem transcendendo, é transcendental, que vem passando de geração em geração, sendo que alguns dizem que a igreja já teve seu fim. Agora, eu quero que esses camaradas me provem que a igreja tem fim. Onde foi que Paulo falou que teve fim a igreja? Onde foi que falou Cristo na carne, o Jesus de Nazaré, falou que a igreja teria seu fim? Então, meus irmãos, é uma arte, uma canção que não existia
e que foi criada, foi feita mediante o sacrifício de Cristo ali na cruz. Então, a igreja, os filhos do Eterno, é uma obra perfeita, sem defeito, sem mácula, criada pelo Criador. E nós já nascemos dentro daquilo que foi feito, dentro daquela obra, daquela criação, daquela obra de arte perfeita. Algo que foi feito, criado, executado. Somos um poema composto pelo Eterno. Veja na própria carta aqui, no capítulo 5 de Efésios, capítulo 25, vamos lá. Não, capítulo 5, versículo 25, 26, 27. Olha o que Paulo estava dizendo ali para aquela comunidade. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo está usando aqui uma metáfora do marido e da mulher. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Olha o que Paulo estava dizendo, que palavra rica aqui, meu irmão, nessa passagem aqui. Aí ele continua no versículo 27. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo estava preparando a igreja para ser apresentada, e essa igreja foi apresentada ao marido, ao esposo, na sua segunda manifestação num corpo glorificado que aconteceu no ano 70. E nós já nascemos dentro dessa plenitude, a criação, a perfeição, a obra de arte criada, feita, concluída, consumada, que antes não era, mas passou a ser. E nós já nascemos dentro desse contexto. Eu quero terminar por aqui e deixar para a próxima sexta-feira a parte 2. Eu vou dar continuidade aqui a esse estudo. Amém? Saudações de paz.